Bem-vindos a mais um vídeo do módulo Empatia. Eu sou a Aline Ferreira e estou aqui para conversar com você hoje sobre o módulo Diversidade e Inclusão. Eu quero trazer aqui para você algumas reflexões sobre diversidade e inclusão, esse tema tão importante e tão atual dentro das organizações. A ideia aqui é trazer novos insights, inspirações e reflexões sobre como que você está conduzindo esse tema com a sua equipe. E também para que você possa fazer essa autoavaliação do que você ainda precisa entender e estudar sobre diversidade e inclusão. Vamos lá? De uma forma madura, de uma forma atenta e de uma forma personalizada, vamos conversar um pouco sobre os aspectos da inclusão. Primeiro, a gente tem que entender que as nossas diferenças é o que vai nos aproximar. Todos nós viemos de sistemas familiares diferentes, temos histórias diferentes, temos processos mentais diferentes, valores, crenças e convicções de acordo com a história de vida de cada um. A partir do momento de um olhar mais humanizado, de um olhar individual nas relações, podemos conduzir as nossas relações de forma mais respeitosa. E eu quero trazer aqui para vocês uma reflexão simples, humilde, mas muito poderosa sobre práticas do nosso dia a dia, como podemos tratar a diversidade e inclusão de uma forma ampla e de uma forma muito consistente com a nossa equipe. Vamos para algumas práticas? Primeiro, se eu estou falando de diversidade e inclusão na prática, você como líder precisa trabalhar a sua conscientização e o seu amadurecimento sobre o tema. Ou seja, o que você precisa buscar de informação sobre isso? Quais são as referências que você está estudando sobre inclusão e diversidade? Você tem pedido o apoio do RH para te fornecer mais materiais sobre isso? E comece a promover a inclusão desde o básico para todo o seu time. Seja para acessibilidade, para perceber quais são as necessidades dos colaboradores que estão chegando até você. Se tem algum colaborador que tem uma necessidade especial, seja por causa de uma deficiência, seja por causa de um transtorno de aprendizado, é começar a investigar a história de cada colaborador para que esse processo de integração seja melhor. E aí, consequentemente, eu seja mais inclusivo, entendendo quais são essas necessidades. E para isso, líder, é importante que você alinhe também com a sua liderança imediata e também com os próprios processos de recursos humanos da empresa. Invista um tempo em estudar mais sobre a diversidade e sobre a inclusão. Conscientize a sua equipe sobre o que é ter um ambiente inclusivo. Comece a promover mais conversas com seu time sobre esse assunto, né? E aí busque vídeos, leituras, podcasts, ou seja, alimente a imaginação dos seus liderados com assuntos atuais. E uma coisa, perceba que essa atitude ela só vai ser fruto da primeira atitude quando você começar a investir individualmente no estudo desse tema e começar a se perguntar: como que eu posso ser um líder mais inclusivo? Como que eu posso ser um líder que promove a maior diversidade dentro do meu time? E aí eu quero fazer uma provocação positiva para você como líder. Quando a gente está falando de diversidade, nós não estamos apenas fazendo recorte da diversidade quanto a etnia, quanto a religião, quanto a questão de gênero, orientação sexual. Não, nós também estamos falando da diversidade de ideias, de posicionamentos. Será que eu, como líder, eu estou aberto para novas ideias? Eu sei lidar com o contraditório? Como que é essa questão para mim? E aí vamos para mais uma prática. Dê o exemplo. Elimine as falas preconceituosas. Todos nós somos seres em evolução. Todos nós estamos num processo contínuo de amadurecimento. E aí eu peço atenção para que você comece a ter um olhar mais observador. Quais são as falas preconceituosas que existem dentro da sua área? Existem falas
racistas, machistas. Existem falas que excluem as pessoas, por independente que seja a sua etnia, gênero, orientação sexual, religião, time de futebol. Comece a prestar atenção nessas falas que muitas vezes levamos em tom de brincadeira, mas que isso ofende, que isso exclui, que isso retrai as pessoas de se sentirem pertencentes ao grupo. De novo, pessoal, é começar a ter um olhar mais individualizado sobre cada membro da nossa equipe e como que podemos tratar as diferenças de uma forma respeitosa. Fomente uma comunicação aberta, incentive o diálogo e a escuta ativa. Ou seja, permita com que as pessoas tenham liberdade de falar com você sobre reclamações, sobre denúncias, sobre assédios. Essas questões ainda são tabus dentro das organizações e precisamos aprender a lidar com essas questões de forma respeitosa, de forma amadurecida e consequente, pedindo apoio quando não sabemos resolver essa situação, acionando o RH, acionando a liderança imediata, para que juntos possamos pensar de uma forma digna, de uma forma respeitosa e de uma forma realista de resolver essas questões, mas não colocar isso debaixo do tapete, excluindo falhas, erros, questões que muitas vezes nós não queremos lidar. Promova a empatia no dia a dia. A empatia é a famosa habilidade da gente se colocar no lugar do outro. Mas como que a gente faz isso na prática? Uma lição básica sobre empatia é eu aprender a entender o contexto do outro. Eu perguntar e eu vigiar quais são os meus rótulos e julgamentos sobre a pessoa que está envolvida num problema, num desafio, em um conflito. Antes de sair julgando e rotulando, e muitas vezes eu julgo e rotulo por questões externas e diferentes a mim, como eu já citei aqui o exemplo de vocês, né? Por causa de gênero, orientação sexual, etnia, preferência religiosa, preferência partidária, time de futebol, ou seja, das diversas questões nas quais nós somos diferentes, muitas vezes eu utilizo isso como premissas para rotular e julgar as pessoas. E isso me afasta delas. E aí tá, é a antemão, é a contramão da empatia. Sexta postura e prática que a gente pode aqui trazer para discussão sobre diversidade e inclusão. Reconhecer e celebrar a diversidade do seu time. Ou seja, verifique aí no seu time, nas pessoas que fazem parte, que trabalham com você, a diversidade delas de ideias, a diversidade de histórias, a diversidade de jornadas de vida, de sistemas familiares, de valores. E, consequentemente, celebre, né? Permita que esse time diverso, ele floresça, entendendo que todos vocês têm um objetivo comum, que são as metas, os indicadores e os desafios corporativos. Elimine o viés inconsciente. Bem, vocês já tiveram um vídeo sobre vieses inconscientes, que nada mais são do que muitas vezes a gente investigar quais são os nossos preconceitos. Observe aí, quais são os preconceitos que muitas vezes estão sendo passados de geração a geração e eu ainda não me dei conta, ainda não trouxe a consciência que hoje, através da modernidade, do avanço, né, da situação que está instalada hoje, não cabe mais eu ter esse tipo de pensamento. Investigue quais são os seus preconceitos que precisam ser quebrados para que você se torne uma pessoa mais flexível, consequentemente mais adaptável, mais alinhada com a verdade, com a realidade, sem ficar presa aí no campo das ilusões. Oitava prática para que a gente possa ter um time mais diverso e, consequentemente, mais inclusivo. Garanta que todos na sua equipe tenham igualdade de acesso nas promoções, nas oportunidades de desenvolvimento. Ou seja, aqui é lançar a mão dos preferidos. Aqui é
ter objetivos claros de avaliação. Quais são os critérios em que você avalia a competência, que você avalia o desempenho dos seus liderados? De novo, verifique dentro das políticas de RH, peça apoio e gere clareza. Quais são os critérios que eu vou avaliar? E precisam ser critérios avaliados tanto em parte técnica, gerencial e comportamental, dentro das competências que são valorizadas pela sua área. Nona prática é estabelecer combinados e processos inclusivos. Aqui, líder, eu faço uma provocação para que você sempre esteja avaliando o seu processo seletivo. Quando chega candidatos novos de processo de seleção, sempre questione: eu estou sendo inclusivo nesse processo seletivo? Eu estou trazendo diversidade para o meu time? Tem algum viés que é individual e que eu estou permitindo que ele interfira na visão que eu tenho desse candidato? O que esse candidato pode agregar para o meu time? O que ele pode me ensinar? Através dessas provocações e dessas avaliações, checagens do seu processo seletivo, a gente também começa a ter um olhar mais diverso e inclusivo, consequentemente mais justo, permitindo que novas pessoas entrem no nosso time e, consequentemente, oxigene todo o processo. Décima e última prática é avaliar o processo de crescimento individual e coletivo sobre o assunto diversidade e inclusão. Promova, verifique aí se você consegue estabelecer métricas, indicadores ou até dentro da própria avaliação de desempenho da empresa, dentro de pesquisas de clima, trazer o assunto diversidade e inclusão, para que vocês também consigam se avaliar como que nós estamos evoluindo, como que nós estamos andando sobre esses temas, para que possamos estabelecer relações mais justas, equânimes e mais saudáveis. Bem, eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado e me despeço por aqui. Um abraço e até mais!